E aí, gente, tudo bom? Eu sou o João Guedes e este é o canal O Perambulista. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante recorrente sobre qual a primeira moto que eu devo comprar, tendo eu sido recém-habilitado. Eu não estou aqui para colocar regra para ninguém. Eu quero sim que você aprenda a curtir a sua moto, aprenda a andar nela. Por que eu estou falando isso? Porque na motoescola eles ensinam somente a macaquice para você passar na prova do trânsito do Detran, né? Mas você não sabe andar de moto. Na verdade, você sabe se equilibrar na moto, fazer ela andar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, brecar com o breque de trás somente e por aí vai, né? Aprendeu pelo menos, se for aqui em Pernambuco, você aprende a sair numa rampa. Pois bem, o trânsito é bem diferente, tá? E a formação de autoescola e motoescola é diferente. Por quê? Porque na autoescola você pega o carro e começa e vai, depois que você faz umas 2 ou 3 aulas, você leva e traz o carro da, do local onde você vai fazer os lá a macaquice para você passar na prova de trânsito. Então, pelo menos você tem uma noção muito vaga de como que é dirigir um carro. Porém, numa moto isso não acontece. Normalmente, 99,9% dos casos, o instrutor te leva até o local onde você vai treinar a macaquice e te traz de volta. Eu não conheço nenhuma motoescola que deixe você pegar a moto e entrar no trânsito. Então, por conta disso, a minha recomendação é que você comece com uma moto de baixa cilindrada e de baixo torque. Por quê? Porque uma moto de baixa cilindrada e baixo torque, ela vai ter um torque de 1 kg mais ou menos, um pouquinho mais, e uma potência ali na faixa entre os 10, 15 e 16 cavalos. Isso para você andar na cidade é mais que suficiente. Você anda com toda a segurança dentro da cidade. Só que o problema é o seguinte: o trânsito ele não perdoa ninguém, tá? Então, você saiu da motoescola agora, o ideal é que você pegue pelo menos aí umas 2 semanas e fique rodando num bairro em que não tenha muito trânsito, para você poder aprender a andar de moto. Aprender a frear combinadamente o freio da frente e o freio de trás. Isso é muito importante, porque é o que vai te mandar para o ralador de carne ou não. Outra coisa também que você precisa aprender é fazer curva, porque parece que não, mas cada moto tem o seu jeitinho de fazer curva. Então você precisa aprender a andar com a sua moto. Vou dar um exemplo para vocês de por que eu estou dizendo isso. E o exemplo sou eu mesmo. Assim que eu peguei a minha habilitação, eu peguei ela numa segunda-feira, se eu não estou enganado, e no dia seguinte eu fui trabalhar de moto. Eu morava na Ponta da Praia, em Santos, e trabalhava na Alemoa, que é um bairro que fica na, ali na lateral da Anchieta. E naquela época, você pegava um trechinho besta de estrada, 1 km, 1,5 km, se tanto.
E nesse quilômetro, quilômetro e meio, você era obrigado a usar capacete, porque naquela época nem capacete era obrigatório ser usado. Pois bem, fui trabalhar tranquilo, sem muitas barbeiragens, consegui chegar inteiro lá. Na volta, eu vim com os meus colegas de trabalho, que a gente queria comemorar que eu tinha comprado a minha primeira moto, né? A gente queria tomar uma cerveja, que naquela época também não tinha lei seca. E quando nós saímos do viaduto da Lemoa, entramos naquele trechinho de Anchieta que eu falei. E eu fui no ritmo deles, né? Pois bem, o sinal na entrada da cidade fechou. E eu fiz exatamente como me mandaram fazer na autoescola, na motoescola. Tranquei o freio o freio traseiro. O que aconteceu é que, felizmente, como era uma moto leve e pequena, uma CG 125 bolinha, ano 1982, ela deu um cavalo de pau e eu segurei a bicha. E o motorista que vinha atrás de carro ficou olhando para minha cara, eu fiquei olhando para a cara dele. E eu vi que ali eu podia ter virado um pastel. Pois bem, continuei indo, mas já não fiz essa bobagem novamente. Foi no meu ritmo. E no fim de semana, o que sobrou de gasolina no tanque da moto, que ela fazia quase 40 por litro, então eu andando 50 por dia, eu gastei 3 litros. E a moto tinha 10. Eu peguei o fim de semana e eu zerei esse tanque. Andando no bairro, começando a pegar um trânsito pesadinho, perto de shopping, perto de cinema, esse tipo de coisa. Até que eu me senti realmente seguro para pilotar uma moto. E aí foi tranquilo. Depois de um tempinho, eu comecei já a ver que tinha um espaço ali entre um carro e outro. Vou entrar por aí. Só que eu ia devagar, porque eu não tinha muita segurança. E vinha motoqueiro atrás também, no corredor, e buzinando. Cara, eu não dei a mínima. Enquanto eu não tive segurança para andar na moto dessa maneira, eu fui no meu ritmo. Tá com pressa? Desvia aí por algum lugar e vai em frente. Tá? E é isso que você tem que fazer. Você tem que ir aonde você se sente seguro. Seja confiante, mas não seja idiota. Seja cauteloso, mas não seja medroso. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Bom, depois de um ano com aquela enceradeira, eu comprei uma RD 125Z, ano 80, modelo 84, o ano era 83. E essa moto era uma diabinha. Esguia, era boa para entrar no, no corredor, que dava para você já, uma prática que eu adquiri, já dava para andar rápido e tal. E é uma moto muito gostosa de pilotar. Ela realmente respondia do jeitinho que você queria. E minha namorada à época, garupa, né? Ela também tinha um jogo de cintura que era show de bola, porque a gente se safava de muita coisa por conta desse jogo de cintura dela. Porque uma coisa também que você tem que aprender é andar com garupa atrás. E esse garupa tem que confiar em você para seguir você em qualquer situação que você jogue a moto. Então, também é outro detalhe que você tem que aprender a andar. Principalmente se você tem uma namorada ou alguém que seja mais fixo com você, essa pessoa andar com você atrás na moto te ensina muita coisa, porque se ela não confiar em você, você vai ter que se virar nos 30 para
fazer com que a moto faça aquilo que você quer. Porque quando você está com garupa, na verdade não é você que está pilotando, é o garupa que está dirigindo. Porque se ele não seguir você, cara, é complicado. Para você sair de situação complicada é difícil. Então, também é outro treinamento que você tem que fazer logo depois que você. Durante o primeiro ano que você tem habilitação, é outro treino que você tem que fazer. E hoje, para você pegar uma estrada, é muito diferente da época em que eu me habilitei. Por que que é diferente? Porque naquela época os ônibus e caminhões, principalmente, eles mal passavam de velocidade final de 100 por hora. A minha RD 125Z, ela chegava tranquilamente no 120, 130, dependendo da situação, 140. Esgoelada, mas chegava. Então, se eu precisasse fazer uma ultrapassagem, se eu precisava de alguma maneira passar por esse pessoal, eu tinha velocidade para isso, tinha potência para isso e tinha torque para isso. Só que hoje é diferente. Hoje um caminhão carregado, mesmo numa subida, ele roda 100, 120. Se ele vier embalado e continuar, ele vai. Numa estrada plana, eles rodam 120, fácil, 100. Ainda tem motor para ir mais. E também tem outra coisa. Quando, mesmo naquela época, a RD 125 ela era muito leve. Então, você passava na turbulência que o caminhão ou o ônibus cria, porque é física, não tem por onde você fugir. Qualquer corpo andando através de um fluido, ele cria turbulência. Então, não é culpa de ninguém, é física. A moto, ela chimava e balançava de uma maneira tal que, se você não tomasse muito cuidado, você ia para o chão. E hoje é igual ou pior. E não venham com a hipocrisia de que ninguém enrola um cabo. Todo mundo enrola, tá? Naquela época era muito mais fácil. Como eu falei, ônibus e caminhão não passava de 100 por hora carregado. Então, deu para eu pegar uma experiência boa e passar para uma moto mais potente. Eu peguei uma RD 350 LC, dois tempos, uma de aba sobre rodas. E o apelido dela de Viúva Negra é bem merecido. Muito merecido. Era um motor dois tempos que era uma loucura dirigir aquilo. Mas era uma delícia. E foi quando eu comprei essa moto que eu também percebi uma outra coisa que eu não tinha percebido enquanto eu tinha a 125. E isso me acendeu uma luz de alerta que eu corri na loja no dia seguinte que eu peguei a moto. Eu fui comprar um macacão de corrida e um capacete de corrida também e bota. Porque, meu amigo, se eu caísse com aquela moto, ia sobrar muita coisa. Veja, isso foi numa época em que não era obrigatório você andar com equipamento de segurança. E mesmo assim eu me toquei com 22 anos, 23, que eu podia me matar naquilo. Ou, pior ainda,
Eu podia ficar paraplégico ou tetraplégico em cima de uma cama, revoltado com a vida, que eu não podia mais subir em cima de uma moto. Então, é a outra dica para vocês. Hoje, o equipamento de segurança, de cotoveleira, joelheira, protetor de cóccix, o protetor de coluna, capacete, ombreira, é muito mais barato do que era na minha época. Eu me ralei todinho para pagar isso aí. E hoje, putz, é muito mais barato. Então não tem desculpa para você andar sem proteção. E é aquela história. Se você usar as proteções adequadas desde o primeiro dia que você saiu com a sua primeira moto, o dia que você falar, hoje eu não vou colocar isso aí, tá quente, tá calor, não, não tô afim. Você vai subir na moto, vai sair, vai dar a volta no quarteirão e vai voltar para colocar. Porque você vai se sentir nu. Então, pensa nisso. Porque, veja bem, se você sofreu um acidente aí, que com as proteções você se safaria, legal. É só arrumar a moto, que é dinheiro, e toca em frente. Mas se você tiver uma sequela grave, que você tem a sua mobilidade reduzida por qualquer motivo, ou pior ainda, você ficar tetraplégico em cima de uma cama, o problema, na verdade, não é você. É quem está em volta de você. Porque você. Eu vou falar como seria para mim. Eu ficaria revoltado com a vida. Eu não ia querer ninguém perto de mim e não ia dar certo. Eu preferia que eu tivesse morrido de fato e me engavetassem ou me colocassem no forno, tanto faz. Mas o problema estaria resolvido ali. E quando você fica nessa situação em que você está em cima de uma cama e revoltado, você só cria problema para os outros. Então, o equipamento de segurança é o principal. E ir para a estrada, bom, eu, eu não sou elitista, eu acho que qualquer moto te leva para qualquer lugar. Lógico que com mais ou com menos segurança, dependendo também de você. Se você entende a proposta da moto e entende como que ela pode andar numa estrada, show, vai em frente. Até com uma cinquentinha você vai. Agora, em termos de segurança, eu acho que, na minha opinião, uma moto de 30 cavalos ou mais é o mínimo para você ir para uma estrada. Vou explicar também por conta de eu ter feito besteira. Quando meu primeiro filho ia nascer, minha, minha esposa à época nem sonhava que eu tinha a RD350. Eu vendi essa moto porque eu sabia muito bem o que aquela moto era, como eu pilotava e que eu queria ver meu filho nascer, crescer e se tornar o homem que ele é hoje. E é um baita homem. Então eu fiquei 26 anos sem pilotar uma moto. Daí eu comprei uma CB250X, 20 e poucos cavalos, né, para pegar de novo mão na moto, porque 26 anos sem pilotar, né? Andei na cidade mais ou menos um mês e tal, só para pegar o jeito da moto de novo.
Fui pegar uma estrada. Cara, foi aí que eu percebi que aquela moto não servia para estrada. Não, agora eu tô mais magro, mas na época eu estava pesando 90 quilos. 90 quilos numa CB 250. É, não é nada demais. Fui pra estrada e tal, tô curtindo numa boa, daqui a pouco eu olho no espelho, tem um caminhão se aproximando. Eu peguei, eu aumentei um pouquinho a velocidade, estava a 100, 110. Aumentei um pouquinho, fui para 120. Olhei de novo no retrovisor, o caminhão continuava se aproximando. Enrolei o cabo. Olhei no retrovisor de novo. Eu estava com o cabo completamente enrolado e o caminhão não se aproximou. E eu também não me distanciava. Então isso era um risco desnecessário. Porque para mim aquela moto tinha potência mais que suficiente para andar na estrada tranquilo, sem me preocupar com o caminhão. Bom, eu estava com o cabo enrolado e não sei se é porque os músculos com a idade eles se tornam mais flácidos, menos resistentes. Para mim aquela moto tinha um bom peso para poder andar na estrada. Bom, estava com o cabo enrolado, tinha um ônibus na frente, vou passar por ele. A moto começou a tremer por tudo quanto é lado por conta da turbulência. Cara, não pensei muito não. Eu voltei para casa, coloquei a moto à venda, consegui recuperar o que eu tinha pago, até um pouquinho mais. Que o meu segundo filho, ele é um vendedor de mão cheia. E fui atrás de uma moto que realmente me desse segurança na estrada. Eu achei uma Harley 883, 2009, baixa quilometragem, baixíssima, diga-se de passagem. Peguei ela com 10 mil rodada. Agora tá com 15, 16, sei lá. E meu, eu ando com essa moto, passo por ônibus, passo por caminhão, sem problema nenhum. Ela tem, para mim, o peso ideal. Só que tem o problema do custo da manutenção da Harley, né? Ela é cara, tem jeito. É isso aí. Mas eu me sinto muito seguro agora para viajar. Tanto que eu e meu filho do meio, a gente foi para rodar 500 quilômetros daqui de Jaboatão até São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. E foi muito legal. Ele de MT-07, eu com a 883. Lógico, ele me deu ralo muitas vezes, mas faz parte. Mas o que eu quero dizer é que o peso dessa moto, na hora que eu passo na turbulência de um ônibus, de um caminhão, eu passo liso. Aí você vai falar, pô, mas também é uma moto de quase 300 quilos. É verdade, uma moto de quase 300 quilos. Mas você tem que entender que tudo na estrada é diferente. Você precisa de uma moto um pouco mais pesada, você precisa de uma moto que ela tenha uma reserva de potência, tenha uma reserva de torque para você, a hora que você precisa fazer uma ultrapassagem, você fazer com segurança. Porque diferente da cidade em que tudo acontece em velocidade relativamente baixa, né? Dificilmente você consegue andar na cidade a mais de 50, 60 por hora.
Só que na estrada é 100, 120. É o dobro da velocidade e 4 vezes a força se você cair ou bater em alguém. Então, é bem diferente a situação. Então, gente, na estrada eu recomendo isso, uma moto acima de 30 cavalos. Porque uma moto de 30 cavalos ela já vai estar se aproximando dos 200 quilos e se torna bem mais segura. E, logicamente, uma relação peso-potência que seja decente. Não adianta você colocar uma moto de 30 cavalos na estrada pesando 300 quilos. É o mesmo problema que você tivesse com uma moto 125. Então, veja o que vocês tiram da minha experiência. A ideia não é dar regras. Eu estou falando a minha experiência para você, para que você possa pegar a sua habilitação e curtir a sua moto. E curtir por anos à frente. Não importa se você pegou uma 125, uma cinquentinha, uma 200, uma 400, uma 900. Mas a primeira moto, aquela que você vai aprender, seja cuidadoso e compre uma de baixa potência. Anda um ano na cidade, vai aprendendo a andar, brecar, andar no corredor, aprender a sair daquelas situações de um pedestre atravessando na tua frente, saindo, sabe Deus da onde, um cachorro, uma criança, sempre acontece isso. E isso vai te ensinar também a usar todo o teu campo de visão. Isso é muito importante. Aprendam a usar todo o seu campo de visão. Não foque somente naquilo que está na sua frente. Olhe todo o seu campo de visão. Treine para isso. E te garanto, você vai ter uma moto que você vai amar, uma moto que você vai se apaixonar ao ponto de fazer como eu faço, que eu dou nomes para as minhas motos, de tanto que eu me apaixono por elas, e que quase choro quando vejo. Porque todas elas me trazem excelentes lembranças. Todas. Até mesmo aquela enceradeira que eu aprendi a andar de moto me traz as boas lembranças. Então, gente, pensem bem nisso. Analisem as situações. Porque o que a gente quer é, depois que a gente saiu com a moto, a gente quer poder chegar em casa bem, contente e satisfeito. Isso aqui é maravilhoso. As paisagens que a gente vê, o vento batendo na gente, aquele motor vibrando no meio das nossas pernas. Isso é outro. Só que a gente sai e tem que voltar. Então, pense nos equipamentos de segurança. Pensem sempre que cada vez que você sobe na moto, você sabe como sai. Mas como você vai voltar é responsabilidade sua. Então, divirtam-se sobre essas meninas e cuidem bem de vocês e delas. É isso aí, gente. Até a próxima.